gente vai dar início ao primeiro fórum presencial, né, científico, de produções científicas do NUTEDS. Esse evento que se soma à mostra científica que a gente realiza bianualmente, né, desde 2013. A última mostra aconteceu em 2007, a próxima, né, a próxima edição vai ser em 2019. Aí, nesse meio termo, a gente resolveu fazer um fórum até para destacar a produção científica do núcleo ao longo desse ano. Bom, para falar um pouco da importância desse evento, enfim, até porque a gente não tem muito mais tempo, eu gostaria de convidar, então, a mesa diretiva dos nossos coordenadores para compor a mesa de abertura, a solenidade de abertura. Foi uma rica produção das mais diferentes dimensões, né? Trabalhos internacionais, trabalhos nacionais, extensão, pesquisa, enfim, uma gama de trabalhos, né, que enriquece o nosso fazer cotidiano da pesquisa científica na UFC, especialmente no âmbito da saúde e tecnologias educacionais. Então, será um prazer imenso essa tarde, né, para ouvir o que a gente está fazendo, nosso trabalho, que é realmente maravilhoso. Então, uma boa tarde para todos. Espero que a gente possa aproveitar bastante essa troca de experiências hoje aqui. Boa tarde a todos. Mais um ano, né, gente? Mais um ano de produção, mais um ano de vida aqui dentro. E eu quero dar as boas-vindas e desejar um Natal maravilhoso para todos. E um ano começando com um ritmo novo também. A gente fica feliz de ter esse momento onde a gente consolida, né, um ano de trabalho e ver que o grupo amadureceu de diversas formas, não somente na produção técnica, mas o grupo amadureceu academicamente. A gente olha aqui, como a Lídia falou, para a natureza das publicações e vê não só trabalhos em encontros científicos, vê publicação de artigos, vê participação de eventos de diferentes naturezas e vê também TCCs, né, acontecendo, defesas de mestrado, né, projetos de mestrado. E, então, a gente vê o nível do grupo também subindo. É uma outra dimensão da formação de vocês, né? Mais do que a experiência técnica que vocês têm adquirido ao longo desse tempo, uma formação acadêmica de alto nível que lhes garante um reconhecimento profissional, né? Também, não só local, mas agora a nível nacional e até internacional também, né? Porque os nomes da equipe estão circulando por aí já, né? Então, queria dar os parabéns por esse ano e também desejar, aproveitando já a todos, um feliz Natal, né, e um ano novo abençoado também para todos nós. Em diversos pontos da educação à distância, importantes, né, para o trabalho na saúde. E esse ano eu quero também agradecer o apoio que eu recebi aqui, porque foi um ano também muito pesado para mim, porque eu tive que me dar as contas desse TCC, que com cidadão na minha idade está querendo fazer especialização, mas eu precisava disso. E contei com o apoio de vocês em vários momentos, né? Grande parte das coisas que eu precisei pesquisar para o meu TCC, recebi a ajuda de algumas pessoas da equipe e a compreensão de todos quando eu tive que me fazer ausente em determinadas situações. E tenho certeza que domingo estava todo mundo fazendo figa e rezando. Porque 4 horas da tarde, quando eu fui lá falar minhas coisinhas lá, eu estava sentindo, estava todo mundo... Alguns já talvez tivessem até tomado um em minha intenção, né? O que também eu agradeço, né? Eu só pude tomar depois, né? Mas, enfim, está aqui... para que serve um grupo desse, né? Não são muitos grupos desses dentro dessa universidade. E na maioria das universidades brasileiras, que podem mostrar um trabalho, né, como esse. O que mostra que essa equipe é uma equipe que realmente tem dado conta dos desafios que ela enfrenta, né? Só resta agradecer, desejar a todos um bom Natal, um bom Ano Novo. Esperar que, nesse ano que se inicia aí, com tantas mudanças administrativas em todos os âmbitos, a gente possa continuar aqui fazendo o que a gente sabe fazer melhor, que é trabalhar nessa grande confluência, né, nessa grande convergência de tecnologias educacionais com educação em saúde, com tentativa de melhoria da qualidade da atenção à saúde, enfim, essas coisas todas que precisam caminhar juntas, né? Parabéns a todos vocês, parabéns. Tenho certeza que
todos nós coordenadores aqui ficamos muito orgulhosos do trabalho que vocês fizeram, dos trabalhos que potencialmente vocês podem fazer, que sempre será um marco na história dessa faculdade de medicina, não tenha dúvida. E vamos ao que viemos fazer hoje aqui, falar de ciência. Que é uma mesa que vai tratar das produções no âmbito pedagógico e de monitoramento, né? Então, nós teríamos o Aníbal Cavalcante Oliveira. Quem vai apresentar é você, Laiana? Que a Laiana vai apresentar o trabalho Sistema para a Gestão de Avaliação da Aprendizagem Discente no Contexto da EAD, experiência do NUTEDS FAMED UFC. Tem de autoria da Laiana, Aníbal, Luiz Roberto, Mônica, Andréa Soares. Depois ela vai apresentar os detalhes, né? O segundo trabalho que a Laiana também vai apresentar, Estratégias do NUTEDS UFC para a oferta do curso de especialização aos profissionais do Mais Médico no Maranhão. Laiana, Andréa, Lídia, Ana Josiele e Raquel. O terceiro trabalho, que quem vai apresentar é o professor Luiz Roberto, que é Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem e Educação à Distância em Saúde, com as autorias Andréa, Luiz Roberto, Lídia, Raquel e Laiana. E o último que eu vou apresentar, que é a Construção Documentária e os Desafios da Preservação Digital e do Acesso na área da saúde, de autoria de Lídia, Luiz Roberto, Andréa Soares e Raquel. Então, dentro desses 4 trabalhos, nós temos trabalhos nacionais e internacionais. Vou passar a palavra para a Laiana para apresentar o primeiro trabalho e vou pedir que a gente tente maximizar o tempo da melhor maneira possível, né, para que a gente, já está com bom atraso, para que a gente possa dar conta das apresentações. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar rapidamente do trabalho que o Aníbal ia apresentar. Ele até ia me enviar o banner, mas eu achei até melhor que não, a gente só fala realmente algumas informações de modo geral. Foi um trabalho que a gente apresentou no Sinforgedes, né, que é um seminário de informação em saúde, promovido pelo Departamento de Ciências da Informação da UFC, do curso de Biblioteconomia. E nesse trabalho, né, cujo tema é Sistema para a Gestão da Avaliação da Aprendizagem Discente no Contexto da EAD, experiências do NUTEDS, FAMED e UFC. Bom, nesse trabalho, nós fizemos um levantamento de todas as funcionalidades que o SAAD, né, apresenta para as organizações das defesas de TCC e demonstramos a importância que é ter um sistema de gerenciamento para isso, né, levando em consideração que ele é um sistema tanto para a armazenagem da informação, o que congrega a importância de ter um sistema para a memória organizacional de uma instituição, até porque nele estão todos os dados referentes às especializações desde 2010 aqui do NUTEDS. Então, além disso, nós temos a oportunidade de aperfeiçoá-lo, né? A cada ano, o Aníbal tem trabalhado fortemente nisso. Inicialmente, a professora Andréa esteve à frente, junto com o professor Vilmar, né, professora? E aí essas mudanças vão sendo cada vez mais aperfeiçoadas. Por isso, a necessidade que a gente vê hoje de não ter somente como aliado, né, um sistema como o SIGA-A, mas ainda assim, no artigo, a gente demonstra essa importância de ter um sistema que nós possamos gerenciá-lo, aperfeiçoá-lo e utilizá-lo, e que o aluno possa ter acesso também, né, levando em consideração que esse sistema também armazena as declarações, né, dos alunos. Então, é uma porta aberta tanto para o processo de gestão, como também de acesso dos estudantes. Então, acho que é basicamente isso. O interessante é que essa mesa, o objetivo dela é mostrar ações pedagógicas e de monitoramento, né, que originaram, que geraram trabalhos científicos, apresentações técnicas e ou científicas. E nessa nossa primeira apresentação, justamente o SAAD como essa importante ferramenta que foi criada pelo núcleo, né, por pessoas do núcleo, e dada continuidade de atualização,
né, que foi feita pelo Aníbal, e que ela tem essa ferramenta tem um papel importantíssimo, que são as ações de monitoramento que a gente faz, especialmente voltadas para o TCC, para acompanhamento dos alunos, né, então, para a produção de documentos de declaração. Então, nós temos aí um instrumento excelente, né, tecnologia e inovação interna, produzida internamente por pessoas do NUTEDS. Então, Laiana, excelente contribuição, que foi apresentada no Sinfogedes, né, que é um seminário internacional de informação para a área da saúde, que acontece a cada 2 anos e que é uma parceria do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação com o NUTEDS, que já vem desde o começo com essa colaboração, e a gente pôde apresentar essa nossa ferramenta. Um destaque para isso é ressaltar a importância que tem da gente pensar como é importante você ter um arcabouço, né, uma base que ajude os aspectos de gestão, de gerência, né, para um curso de especialização. Como é que a gente poderia fazer todo o acompanhamento que é feito sem ter isso, para um curso que é demandado para oferecer não sei quantas mil vagas, etc. e tal. Quer dizer, se não tiver um sistema desse que tenha agilidade, etc., e principalmente, eu acho outro dado importante, que é o fato de que quando você está precisando fazer alguma coisa para adaptar e tudo, você tem quem correr aqui perto. Você não vai recorrer a vá tentar fazer alguma coisa que mude no SEI, etc. e tudo, que vai ser difícil, porque eles estão distantes, eles estão cheios de coisa para fazer, com demanda da universidade toda, etc. e tal. Quer dizer, ficaria complicadíssimo fazer isso, né? E a gente... um braço ainda que a gente não tem muito domínio, não tem, porque é difícil realmente você dotar um núcleo desse também da sua própria capacidade de desenvolvimento e das coisas, né? Tem uma parte que a gente faz muito bem, já fazemos a gerência de infra muito bem, já tem quem faça isso, as pessoas mantêm esse nosso Moodle bem organizadinho, etc. e tudo e tal, graças a Deus. Mas sem a existência de um outro sistema desse que ajudasse o gerenciamento, a gente teria passado maus pedaços por aqui, né? Porque uma gama de alunos muito grande, de informação muito grande, que precisa estar, né, integrada para que a gente possa, exatamente, que a gente possa otimizar o tempo, né, e maximizar também a qualidade disso, porque a gente sabe que tempo é ouro, né? Informação mais ainda. No segundo trabalho, como vocês sabem, até o momento a gente atua também na oferta de especialização para o Maranhão, para os profissionais mais médicos do Maranhão, né? E esse trabalho que vai ser apresentado agora, justamente para falar dessas estratégias da oferta do curso no Maranhão para os mais médicos, levando em consideração que nós estamos atuando em outro estado, né, bem diferente do nosso, com outras situações bem específicas, como, por exemplo, a distância, e a forma como nós utilizamos para monitorar essa ação e para desenvolver ações pedagógicas para que o curso pudesse funcionar lá também com a mesma qualidade que funciona aqui no Ceará. Bom, o título do trabalho é Estratégias do NUTEDS, UFC, para a oferta de curso de especialização aos profissionais do programa Mais Médicos no Maranhão. Eu acho que é importante a gente evidenciar que foi, de fato, um desafio para a equipe, até porque a gente teria que deslocar todo o trabalho que já era feito aqui, de modo local, mesmo estando à distância, mas aqui era o nosso foco, para um outro estado, para uma outra cidade. Então, isso demonstra o quanto a nossa equipe tem condições de ir além, né, do estado, né, e além de barreiras, de fronteiras. Então, funciona, na verdade, hoje como um resultado de que a gente tem condições de elaborar estratégias que possam atender o Brasil inteiro, inclusive, né, através de mecanismos de monitoramento, de mecanismos pedagógicos, para que, assim, a gente possa ter condições de fornecer, né, de promover um curso
para uma amplitude maior, né, que tem uma cobertura maior dentro do país, que é um dos fundamentos hoje da educação à distância e do NUTEDS também, que é a formação em saúde de modo descentralizado. Então, de modo que a gente dividiu aqui, né, na apresentação do banner, trazer uma introdução é dizer exatamente essa necessidade de organização, de gestão e, principalmente, das possibilidades que hoje a gente tem de comunicação, né? Hoje a gente sabe que a gente vive num momento em que esses artefatos comunicacionais, inclusive questões da cybercultura, do cyberespaço, que tem facilitado essa comunicação à distância, tem nos levado a perceber a importância que é o nosso trabalho diante da educação, diante da formação. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é um relato de experiência, né? Então, a gente tinha como objetivo relatar as nossas estratégias, até para que isso sirva de um protótipo, de um modelo, para que isso seja empregado futuramente com outras turmas, inclusive. A nossa metodologia, né, de trabalho, tudo que foi realizado foi em conjunto também com a Universidade Federal do Maranhão, que era anteriormente a universidade que tinha como responsabilidade fornecer o curso aos médicos do programa Mais Médicos. Então, o nosso contato inicial foi através da universidade. Como a universidade trabalha, né, em paralelo com a CCE, que é uma comissão, né, comissão coordenadora do programa Mais Médicos, que tem vários estados que atendem esse programa, né, que recebem esse programa. Nós também tivemos que entrar em contato com essa comissão para que nós demonstrasse o nosso trabalho, né, mostrasse como que era a nossa metodologia de aprendizagem aqui do NUTEDS e também para conhecer e para estreitar esses laços, né? Apesar da gente trabalhar com a educação à distância, a gente sabe que existem coisas que facilitam muito mais quando você está ali, presente. E nós tivemos no Maranhão, acho que umas 3, 4 vezes para que isso tudo fosse possível, né? A gente contou com a ajuda de toda a equipe, inclusive para aplicar a prova, para ver os locais que realmente teria condições de atender, porque à distância fica mais complexo, principalmente porque se trata de uma região onde o deslocamento territorial é muito complexo por conta da extensão, não é como aqui no Ceará, e as dificuldades também de transporte fizeram com que alguns desafios batessem na nossa porta, mas que a gente buscou artifícios, né, estratégias para que dirimissem aí esses problemas. Inclusive, conseguimos pessoas, né, aliados, algumas pessoas que puderam colaborar nesse processo de aplicação de prova e de realização também de defesas de TCC. Inclusive, com o Grupo do Maranhão, a gente conseguiu uma abertura tremenda, né, porque a gente, de certa forma, despertou aí esse lado mais responsável da questão da autoridade, a questão de a gente buscar sempre pessoas que estejam realmente aptas a orientar o TCC dos Mais Médicos, e fomos muito bem recebidos em São Luís, né? A gente não tem muito o que dizer, graças a Deus, a comunicação fluiu bastante e nós tivemos um número muito bom de apresentações, inclusive até melhores do que daqui do Ceará, porque os do Ceará só finalizaram na segunda chamada e eles, na primeira, a maioria já apresentou. Então, esses foram as nossas estratégias. A coordenação esteve presente em São Luís também para mostrar o nosso curso e mostrar a nossa metodologia de trabalho. A gente conclui demonstrando que existem, sim, alguns desafios, né, à nossa frente, sempre existirão, mas que, quando a gente trabalha com uma equipe organizada, coesa, que sempre está se ajudando, né, que leva adiante essas questões de valorizar as competências, porque eu acho que o NUTEDS trabalha muito com esse viés, né, de gestão por competências, identificar, de fato, o que cada um tem a que contribuir, o que contribuir e adiante. Eu acho que foi uma experiência muito boa, a gente conheceu muito de uma outra cultura e percebemos que temos condições de ir além do que nós realizamos no nosso dia a dia. É isso, obrigada. Esse momento ele traz mais esse ponto positivo, que é o fato da gente saber quem está fazendo o quê, né? Quais são os trabalhos, porque no dia a dia é tão corrido que a gente acaba sem saber quais são os trabalhos que o colega está fazendo da sala ao lado, né? Então, essa apresentação hoje pode nos permitir isso.
É interessante também falar que no começo foi muito difícil, que nós entramos ofertando um curso que era ofertado no próprio estado pela Universidade do Maranhão. Então, eles ficavam no começo sempre fazendo a comparação. Tudo que a gente fazia que era diferente, eles diziam assim, não, mas antigamente não era desse jeito. Então, foram obstáculos que a gente superou, né? A Laiana, a Josi, todos nós aqui dando apoio, e toda hora tinha uma dificuldade que a gente tinha que superar. E quando, no finalzinho, a gente descobriu que tínhamos que fazer as provas, os encontros presenciais, em 3 núcleos diferentes, em 3 cidades. São Luís, Caxias, e a outra era... Qual era a outra cidade? Imperatriz. E eram cidades longe de São Luís. O deslocamento também foi difícil, né, gente, para ir até lá, e recurso também muito baixo. E é isso, só para complementar. Eu queria parabenizar especialmente esse pessoal que encarou essa... A Raquel tem razão, a gente de repente foi indagado. Vocês querem ficar com o pessoal do Maranhão? E a gente não podia dizer que não queria, por diversas razões, mas isso requeriu muito desprendimento das pessoas que trabalharam, porque tiveram que topar viajar, trabalhar a logística do encontro, trabalhar... E o pessoal do Maranhão também merece... mesmo não estando ninguém de lá presente aqui, merece um agradecimento, né, porque eles colaboraram, né, mesmo tendo feito essas comparações, etc., o que seria natural, porque criou uma expectativa mudar de repente de uma coisa que vinha sendo feita de um jeito, com eles mesmo de lá, e de repente passa um outro núcleo a atuar, com uma metodologia não exatamente a mesma, conteúdos também e tal. Bom, mas enfim, isso demonstrou que nós estamos preparados para esses desafios, mas isso não minimiza de jeito nenhum o esforço que a equipe todinha das pessoas que estavam na linha de frente tiveram que fazer para se deslocar, para irem lá, para viajarem para diversos cantos, todo um trabalho de articulação, gerência, etc., logística, planejamento. Então, especificamente, esse é um dos trabalhos que eu acho que mais denota, né, a garra que nós temos para fazer isso realmente acontecer. Então, particularmente, parabéns a todos vocês. Nós teremos apresentação de 2 trabalhos internacionais, né, o que nos deixa muito felizes, porque a gente passar essa nossa experiência, o que a gente produz aqui, o que a gente está fazendo para outros países, divulgando o trabalho que o Brasil faz, que o NUTEDS faz, que a UFC faz. Né? Então, nós teremos a apresentação desse trabalho, que são as metodologias ativas de ensino, aprendizagem e educação à distância em saúde, que foi apresentado no EduLearn, né, que foi realizado em Palma de Maiorca, na Espanha, em junho desse ano. Então, vou passar para a apresentação do professor Luiz Roberto. Quando a Laiana pediu para eu falar um pouquinho desse trabalho, em primeiro lugar, lembrar que foi uma ideia muito interessante, uma proposta muito interessante da nossa professora Andréia, que aproveitou para fazer uma pergunta. Como é que andam os nossos tutores em termos do que eles conhecem, do que eles aceitam, do que eles acham que os alunos sabem sobre as tais metodologias ativas, né? Metodologias ativas é uma coisa que está na ordem do dia, todo dia se fala nisso, todo dia se roda, vira, mexe e termina muitas e muitas vezes ficando tudo reduzido ao PBL, e o PBL não resolve tudo, mas aparece como uma varinha de condão para resolver tudo que não resolve. Mas, enfim, hoje a gente sabe que o paradigma trazido pelas metodologias ativas é um paradigma que está bem estabelecido e que vale a pena aderir a esse tipo de paradigma, porque a aprendizagem ativa ela tem muito mais tendência de ser uma aprendizagem significativa, né? Esse padrão que eu fui educado, a maioria de vocês são bem jovens e já pegou coisa diferente, mas eu fui educado, né,
na base de ter uma palmatória ali para aprender a tabuada decorada. E se não aprendesse, né, sabia como é, né? Era decorar a tabuada, pronto. Tão fácil, era apanhar ou não decorar a tabuada. A gente decorava a tabuada. Isso não é metodologia ativa, isso é metodologia impunitiva, de... onde é um sujeito passivo, que é aquele que apanha, ou um sujeito esperto que, para não apanhar, decora. Né? Pronto, muito fácil, né? Tem conversa. Né? Bom, quando eu comecei a me interessar pela metodologia ativa, eu comecei a me interessar por um motivo diferente. Era me perguntando assim, por que é que as pessoas têm tanta dificuldade de entender que as metodologias ativas têm uma quase que natural tendência a serem convergentes com o uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações. Né? E imagina daqui, imagina dacolá, eu hoje tenho uma percepção diferente quando eu comecei a pensar nisso, e grande parte dessa resistência que as pessoas têm ao uso dessa conjunção de coisas se deve a um problema mal estudado ainda hoje, que é a influência negativa do baixo letramento digital e informacional da nossa classe docente. Né? Nós temos ainda muitos docentes em plena atividade que têm um letramento digital e informacional precário, isso na saúde talvez seja até mais intenso, e é claro que essas pessoas resistem muito quando você quer mudar do paradigma presencial para o paradigma do uso, né, do aprendizado em circunstâncias, em ambientes virtuais, porque não conhecem. Né? Aparentemente tem uma coisa que passa batido, que é o fato das tecnologias digitais da informação e das comunicações constituírem um grupo de tecnologias que são tecnologias de interrupção. Ora, mas se a metodologia ativa, por natureza, requer envolvimento contínuo, constante, ou mais próximo possível disso, do aprendizando, né, do educando, como é que você quer que ele faça isso de forma ativa se ele está usando uma metodologia que é, por natureza, uma metodologia de interrupção, disruptiva? E talvez a grande resposta para isso seja a gente aqui não percebe muito, porque nós optamos por fazermos um trabalho que foge da simplesmente pegar o virtual, o presencial e botar no virtual. Como nós fazemos uma transição didática bem feita, como nós temos pessoas que entendem design instrucional bem feito, planejamento pedagógico bem cuidadoso e tal, essa adequação dada pela transição didática, ela minimiza ou evita os efeitos maléficos que a interrupção, a disrupção das tecnologias interruptivas pode causar. Mas nada disso vai acontecer e as metodologias ativas não vão funcionar bem se você não tiver esse trabalho de transição didática, entre outras coisas. Né? Mas, enfim, o que a professora Andréa queria e o que esse trabalho mostra? Ele mostra exatamente isso, que, graças a Deus, os nossos tutores, está compreendendo, ao responderem um questionário online, buscando saber a compreensão sobre o que são essas metodologias, as suas aplicações, a visão dos tutores, a visão dos tutores sobre o que os alunos pensam, os cursistas pensam. E, nessa linha, conclui-se ao final que, usando uma expressão bem chula, nós estamos bem na fita, né? Porque os nossos tutores, graças a Deus, está compreendendo, estão antenados, não estão usando essas metodologias por mero efeito indutivo e não reflexivo. Que é exatamente o grande valor das metodologias ativas, é levar a aprendizagem reflexiva. Porque é a aprendizagem reflexiva que termina facilitando e fazendo sair, na sua melhor expressão, a capacidade de desenvolver autonomia para aprender. Né? Você sai do esquema do ensino mecânico, que simplesmente decora e, se não usar, desaparece, né?
para aquela aprendizagem que fica e que lhe permite, aos poucos, ir tendo autonomia para, inclusive, continuar aprendendo à medida que essa aprendizagem se torna uma necessidade para a vida inteira, né? A quantidade de coisas novas que são produzidas, e com a velocidade que são produzidas, é tão intensa que você hoje tem que continuar aprendendo, né? E é exatamente aí nesse ponto que você ter tutores, docentes, antenados com essa característica da metodologia ativa e com todas as vantagens que a educação à distância online traz, de democratização do saber, de convergência de saberes, de disseminação de conhecimento, essa conjunção. Agora, para vocês terem uma ideia, no Brasil eu só conheço, me corrijam as colegas aqui que transacionam nesses universos mais do que eu só conheço um curso à distância, tá compreendendo, sobre o uso das metodologias ativas com ensino online, com EAD online, que é o da Dênia Falcão, eu não a conheço, só de alguns troca de e-mails, com o professor Manuel Moran. Agora mesmo eles estão oferecendo novamente, são, se não me engano, 40 horas em 10 semanas, em que eles fazem um curso muito interessante, abordando exatamente isso, né? É um curso para treinar professores que queiram trabalhar com metodologias ativas junto do ensino online, né? Educação à distância online, né? Quer dizer, era para ter mais coisas, né? Tem muita coisa publicada, sem dúvida que tem. A gente procurando, eu tenho alguns e-books já que eu vou identificando e é fácil hoje a gente conseguir comprar um e-book, geralmente bem mais barato, e acostumando a ler nesses leitores do próprio computador facilita bastante, mas ainda assim, me corrijam, parece assim uma coisa meio tabu, né? Parece uma coisa meio tabu. O padrão das metodologias ativas veio de forma presencial, os grupos tutoriais presenciais, etc. e tudo. Embora você encontre trabalhos mostrando, por exemplo, que PBL online às vezes dá um resultado até melhor do que o PBL com aqueles grupos totalmente presenciais e tudo, ainda assim a coisa parece assim um pouco de tabu. As pessoas não acreditam muito, será que vai funcionar, será que não vai funcionar? E na realidade funciona muito bem. Então, parabéns ao professor André, que teve a ideia. E assim, não parece que esse trabalhozinho tenha dado muito problema para ser aprovado, não, né? Porque ele foi enviado e foi aprovado. Ou seja, lá fora tem uma sintonia, uma aceitação com isso. Ou seja, ter um trabalho desse aceito para ser apresentado num congresso na Europa, onde as pessoas têm muita tradição já no uso disso e tal, não tenha dúvida que isso tem um sabor de reconhecimento do trabalho que a gente faz aqui. Certo? Parabéns a todos pela ideia e vamos avançar nessa linha, sem dúvida. Isso que eu ia também destacar, André, que além desse perfil diferenciado dos nossos tutores, vale salientar que o treinamento também que é feito com esses tutores também nos levam a isso, né? São tutores que passaram por um curso de tutoria, né? Que recebem treinamento também via AVA, né? Que a gente está sempre se reunindo, se encontrando e discutindo questões referentes ao curso. Eu acho que isso também contribui muito para o uso das metodologias ativas pelos nossos tutores que afetam positivamente o curso. Então... Exatamente, porque essa experiência, né, esse amadurecimento dos tutores, ele é super importante de uns passar para os outros, né, quase 10 anos dessa experiência é realmente muito tempo, né? A gente tem muito o que falar, o que contar dessa nossa experiência também.
Bom, e aí o último trabalho dessa mesa de pedagógico e monitoramento, que foi um trabalho também de caráter internacional. Só para dizer que esse trabalho sobre metodologias ativas, ele foi escrito em inglês, tá? Foi apresentado na Espanha, e para ampliar a possibilidade de divulgação de conhecimento desse trabalho, ele vai ser publicado na Resdit, no próximo número. Então, quem tiver interesse poderá conhecer o trabalho na íntegra no próximo número da Resdit. Bom, o próximo trabalho, que é a construção documentária e os desafios da preservação digital e do acesso na área da saúde, que eu vou apresentar, ele foi um trabalho apresentado em um congresso internacional na França, na cidade de Lille, tá, onde estivemos presentes eu e Raquel, né? Foi uma oportunidade muito interessante, porque foi um evento de pesquisa Brasil-França. Então, eram pesquisadores franceses e brasileiros que apresentaram suas produções, e foi uma interlocução muito boa, porque a gente foi mostrar um lado bem interessante, que é a presença dos profissionais da área de biblioteconomia e ciência da informação na área da saúde, com tecnologias pedagógicas, com tecnologias educacionais no âmbito da saúde. E nesse trabalho, especificamente, a gente foi falar sobre o desafio que é a preservação digital, exatamente daquilo que a gente produz aqui no núcleo. Né? Nós produzimos aqui diferentes objetos educacionais, né, de diferentes linguagens, tanto textos como imagens, como sons, das mais diferentes possibilidades. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é deixar isso disponível, porque nós trabalhamos com recursos públicos, principalmente, mas deixar isso disponível para a sociedade, bem como registrar a memória daquilo que se produz aqui, tanto para a geração de experiência, para a geração de expertise, para a geração de material de pesquisa, para a geração de material de formação para outros cursos, né? Então, foi isso que a gente foi mostrar, foi falar dessa necessidade que é de integrar o contexto da produção de objetos digitais, né, com a questão da comunicação e do acesso, mas também sem esquecer a possibilidade da preservação e da memória desse material. Né? Vocês sabem muito bem, porque aqui quase todo mundo trabalha com produção de material, né, desses materiais, e nós sabemos da importância que é preservar, que é guardar essa memória para que ela nos permita acesso futuro. Foi bem interessante, porque as pessoas que estavam lá nos questionaram muito, fizeram muitas perguntas, né? Foi tão instigante que até o horário da pessoa seguinte que faltou ao evento e que ia apresentar, a gente também foi muita pergunta, tiveram que pedir licença, porque foi bem interessante. A gente fica super feliz quando mostra aquilo que a gente sabe fazer, porque a gente está aprendendo a fazer, porque nós estamos estudando para fazer isso. Né? Então, hoje, se nós formos fazer um levantamento, nós temos uma quantidade significativa de produtos que foram produzidos pelo núcleo, né? Inclusive, nacionalmente, nós somos representantes de boa parte desses materiais que são produzidos para a educação à distância no âmbito da saúde, né? Reconhecidamente pela UNASUS, e nós ficamos muito, muito felizes com essa produção. A Raquel estava presente lá, se ela quiser também dar a contribuição. E, gente, foi até assim um pouco delicado, né, Lídia? Porque nós pegamos o horário do palestrante seguinte, que não foi, e as pessoas só perguntando e querendo saber mais coisas, o que é que a gente fazia, e parabenizando. E a gente respirava fundo, querendo terminar. Ninguém aguentava mais. Aí chegou o horário de almoço, aí o moderador disse que quem quisesse conversar depois, conversasse com a gente, porque tinha que seguir o horário de almoço, né? E foi assim, muito legal, porque a gente ficava mostrando, e eles, quanto mais a gente falava, e tinha gente do Brasil, tinha muita gente do Sul, São Paulo, Sul e Sudeste, tinha muita gente perguntando, e os franceses também querendo saber 1000 coisas, e foi muito legal. Foi cansativo, mas foi legal. Então, gente, com esse trabalho, nós encerramos essa mesa,
tá? Mas queremos passar para vocês 5 minutinhos de questionamento. Alguém quiser perguntar alguma coisa sobre esses 4 trabalhos que foram apresentados aqui, que é um pouquinho do que a equipe de monitoramento e a equipe de pedagógico fazem no seu dia a dia. Se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, aproveito também para dizer que todos esses trabalhos eles estão disponíveis nos anais ou no tipo de mídia que foi produzido, e vocês poderão acessá-los na íntegra. E também poderão acessar na biblioteca virtual do NUTEDS, que nós vamos, inclusive, disponibilizar todos os banners desse evento de hoje lá para vocês poderem lê-los, já que fica pequenininho, aí de certa forma é difícil de ler. Então, esse nosso primeiro trabalho aqui, Formação de Tutores para EAD Online em Saúde, a experiência do NUTEDS, FAMED, UFC, ele se tornou um capítulo de livro e foi publicado no último livro aqui da UNASUS, sobre as experiências exitosas, né, da UNASUS. O link está disponível já também. E nessa produção nós fizemos uma revisão, assim, foi quase que um escrito para memorizar ou para trazer à memória, né, as ações de formação de tutorias desde o comecinho da gente aqui do trabalho de formação de tutores aqui no NUTEDS. A gente começa falando acho que começa mencionando o primeiro curso de formação de tutores que a gente realizou aqui juntos, e traça um pouquinho do perfil desses tutores participantes, né? E eu diria que o que a gente traz de interessante nesse artigo, além de fazer um resgate mesmo histórico dessa ação específica aqui no NUTEDS, foi trazer à tona algumas ações ou alguns tipos de funções docentes na EAD que a gente não vê por aí, em outros textos, em outros artigos, né? A gente fez questão de mencionar pela primeira vez uma função docente, que foi a de orientação de TCC, né? A gente vê muito artigo por aí sobre tutoria na EAD, a gente vê artigo por aí sobre o papel do conteudista, mas a gente não tinha visto nada até então sobre o docente na EAD no papel de orientador de TCC. Então, a gente discorre um pouquinho sobre isso, até de uma forma inspirativa, quem sabe uma das próximas formações, que se poderá oficializar, que já acontece na prática, né, Laiane? Pronto, porque essa formação de orientador de TCC já é feita, né? Quando se cadastra o banco de orientadores, isso já tem sido feito mais presencialmente, né? Com outros mecanismos, né? Tem salas virtuais para eles e tudo, mas a gente não formalizou como um curso de extensão, né? Não gerou carga horária ainda oficial para ele, que seria algo inovador. Então, esse artigo acabou inspirando essa outra ideia também, né? A gente também faz menção das ferramentas tecnológicas que são utilizadas, né, o ambiente virtual, as características desse ambiente virtual, e das estratégias didático-avaliativas que são utilizadas nos cursos de formação, que têm sido utilizadas, né, com o uso de metodologias ativas, né. Nas últimas 3 ofertas de curso de formação de tutores, a gente começou a trabalhar as ferramentas Wiki, que é a construção colaborativa de texto pelos tutores dentro do curso de formação. Isso foi algo realmente novo, uma experiência diferente, né? Aquilo que a gente já faz por aí no Google Drive da vida, que é construir texto junto, né? Alguns dos nossos artigos aqui foram construídos assim, colaborativamente, né? E a gente trouxe a experiência para dentro do Wiki. A gente menciona também os aspectos que houve nesses cursos, toda a transição didática, né? A formalização, a ajuda de uma equipe multiprofissional na produção desses cursos, né? Enfim, mas a ênfase foi realmente a docência na EAD. Eu passo agora para a André, que também fruto dessas atividades aí do projeto de extensão, né? A André teve a oportunidade de contar um pouquinho da história dela vinculada ao NUTEDS, né? Esse crescimento junto com o NUTEDS aqui, nesse outro trabalho que ela vai falar agora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, eu trabalho no setor pedagógico e de tutoria. Esse trabalho é a minha monografia, né, que eu apresentei, acho que umas 2 semanas atrás. A professora André até esteve presente na banca, tá? Na Faculdade de Pedagogia. Bom, o tema dele é análise de uma estratégia de formação docente para o exercício da tutoria na EAD online em saúde.
A estratégia que foi analisada é o curso de formação de tutores para EAD online em saúde, ofertado em 2017. Esse curso é uma ação do projeto de extensão Formação Docente para EAD em Saúde. O projeto ele busca formar profissionais e docentes da área da saúde que tenham interesse em atuar na tutoria virtual na modalidade EAD. O interesse em trabalhar com essa temática se deu pelas experiências que eu obtive aqui no núcleo nesses quase 4 anos que eu estou aqui, e também pelo fato de eu ingressar como bolsista do projeto de extensão em 2016. Aí, desde essa época, eu me mantive acompanhando as formações, né, que foram ofertadas depois de 2016. O objetivo geral do trabalho é analisar a estratégia de formação docente aplicada aos tutores que atuaram no curso de especialização, pesquisa e inovação em saúde da família, e os específicos: caracterizar o papel do tutor na EAD, descrever a estratégia de formação tutorial aplicada aos tutores do CEPISF e avaliar a estratégia de formação docente aplicada aos tutores. A metodologia é uma pesquisa com abordagem de cunho qualitativo. O objeto de estudo foi o curso de formação. A coleta de dados ela se deu em 2 momentos. Inicialmente, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre as temáticas abordadas no trabalho, através de suportes impressos e digitais e documentos legais, e posterior a aplicação de um questionário. O questionário ele foi aplicado com 10 tutores que participaram do curso e estavam atuando na tutoria do CEPISF. O questionário, inicialmente, ele buscava traçar um perfil pessoal dos tutores, e o resto dele era dividido em blocos temáticos, né, para abordar aspectos do curso, tais como o material didático e o conteúdo, o ambiente virtual de aprendizagem utilizado e também a atuação do tutor formador. Após a análise dos dados, né, das perguntas e o confronto com o referencial teórico, nós podemos destacar alguns pontos que foram positivos e alguns pontos que precisam ser revisados ainda para as próximas ofertas. Como positivo, destacamos que o conteúdo do curso ele estava em consonância com os objetivos que foram propostos. O curso permitiu ter uma relação entre teoria e prática, tanto as atividades como o conteúdo ofertado foi um ponto muito destacado pelos tutores que participaram. A organização do ambiente virtual de aprendizagem, como ele estava estruturado, e um dos pontos mais bem avaliados foi a atuação do tutor, contemplando o domínio do conteúdo, o incentivo à participação e o debate entre os cursistas, além do tempo de resposta que ele dava para os questionamentos e dúvidas que os cursistas tinham, né? O tempo foi adequado, de acordo com a pesquisa. Os pontos que a gente verificou que precisam ser revisados: a linguagem utilizada no material didático e também a eficiência das ferramentas de comunicação e interação disponibilizadas no AVA. Nós constatamos que o curso de formação de tutores, de modo geral, atendeu os objetivos a que se propôs. Nós podemos verificar isso através dos vários feedbacks positivos e satisfatórios dos participantes. Nós entendemos que as funções, competências e habilidades que eles têm que desenvolver são diversos, e apenas um curso de 60 horas não conseguiria dar conta, né, de tudo isso. Então, cabe também para o aluno continuar buscando a sua formação e atualização. E nós concluímos destacando a importância, né, de trabalhos como este que visam analisar a formação dos tutores. É perceptível que a cada ano são lançados mais e mais cursos na modalidade EAD, e a gente tem que se preocupar com esse profissional que vai estar lá na linha de frente, né, para que ele desenvolva um trabalho eficiente, um trabalho lúcido e um trabalho competente. É isso, pessoal. Muito orgulho dessa menina, professora. Tirou 10 na defesa dela, fechou com 10 lá, né? E o trabalho foi tão bem elogiado que a banca deu a maior corda para ela: venha se inscrever, por favor, para o mestrado. Anunciou que essa linha de educação, docência online, uma formação docente para EAD, né, em saúde, é um campo novo, não existe nem aqui, né, então, se ela quisesse desbravar, mexendo nesse ramo aí, foi muito bem estimulado, né, pela banca. Tem trabalhos na área sobre tutoria, né, mas é na educação, na pedagogia, trabalhos voltados para a área
tutoria na área da saúde ainda não tinham apresentado lá na faculdade. E, assim, o enfoque desse trabalho da Andréa foi o penúltimo curso de formação de tutores que foi ofertado, que é o último, o mais recente, né? A gente tem dados sobre ele, mas a gente não usou. Então, ainda está virgem esse material aí para aplicação já em outras próximas produções, né? Mas o interessante é que ele... Isso mesmo, professor. Então, assim, esse material foi interessante porque ela validou, segundo o método científico, aquilo que o NUTED está fazendo com excelência também, que é a formação docente, né, na educação à distância. Então, a validação da estratégia didática que são aplicadas, né? E outra coisa interessante, acho que nesses últimos 4 ou 5 anos, os cursos de formação de tutores que nós temos ofertados têm sido em colaboração com a própria equipe do NUTEDS. Então, os tutores formadores são membros da nossa equipe, né? Recentemente, a Lucy, a Josi, a Lene, a Laiana, né? Alguns dos nossos tutores, todos foram voluntários também, né, nessas últimas formações. Então, a gente vê que a competência da equipe ela vai além das atividades que cada um está fazendo no momento, né? A equipe ela tem adquirido múltiplas competências também. Pessoas que trabalham no desenvolvimento material didático, assumindo habilidades e competências de tutoria, né? Pessoas que trabalham com monitoramento, embora estejam especificamente funcionando ali, também têm aptidões e competências para atuar em outros contextos aqui, né? Além disso, o curso teve como colaboradores conteudistas essas pessoas formadoras. Ele foi reformulado pela equipe de voluntários, né? E a André acompanhou desde o começo isso aí também. Mostra como foi acertado, mostra como foi acertado naquele momento em que uma das ofertas de formação de tutores percebeu-se que a nossa equipe ainda tinha pessoas que eram da equipe que não tinham feito o curso de formação de tutores, né? Quer dizer, no momento que nós abrimos, me lembro que foi uma turma só de pessoas aqui do núcleo que fizeram o curso, etc., socializando o conhecimento que existia e potencializando o trabalho que a gente pode fazer quando precisa de gente que terá todo interesse em fazer essa tutoria, até porque desenvolve mais a sua expertise, né, e torna o grupo mais coeso, né? Então, não perca essa chance. Vá fazer seu mestrado, viu? Não me apareça aqui sem mestrado. Então, é isso. Acho que existem diversos aspectos que a gente fica feliz com esses resultados, né? Principalmente que isso confirma, né, o trabalho, né, o norte que tem sido dado, né, para essa formação, realmente é algo inovador. Isso confirma outra coisa, pessoal. O que a gente faz no TEDS, e se a gente explorar, a gente vai longe, né? Porque tem valor. O que está sendo feito aqui, as ações que estão sendo realizadas aqui, são inovadoras em muitos aspectos, né? Às vezes, até assuntos que a gente pensa que já bateu muito sobre eles, vai para uma banca dessa e a gente descobre quão inovador né? Então, queria formalizar aqui também o meu agradecimento, né, à equipe de colaboradores, desde aqueles que construíram o material junto conosco, pensaram nas estratégias, atuaram, fizeram monitoramento, né, avaliaram o curso e construíram conosco essas publicações aí. Muito obrigada, viu? Vocês fazem a gente ir longe. Obrigada. A importância da comunicação na EAD. Né? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, acho que todo mundo já sabe, até que todo mundo trabalha aqui, o NUTEDS ele se sustenta meio que num tripé, né? Que seria saúde, educação e tecnologia. E que, junto desses três campos, por assim dizer, existe um quarto, que no caso seria a comunicação. Mas por que está falando isso, Renan? Porque eu acho que todas as ações que são desenvolvidas aqui, existe uma espécie de comunicação. Por exemplo,
quando o Paulo está ali tirando fotos, ele está querendo comunicar, porque essas fotos vão para alguma rede social, alguém vai ver aquelas fotos, vai tentar entender o que está acontecendo aqui. Quando é, sei lá, gravado um podcast, né, que foram desenvolvidos vários ao decorrer do ano, que é sobre um determinado assunto, que alguém vem, fala e explica alguma coisa para quem não conhece. Isso também é comunicar. O vídeo que está sendo gravado nessa câmera também é comunicar. Outras pessoas vão ver e por assim adiante. E eu acho que de diversas ações, tudo tem comunicação. E junto do programa que já existe, né, que seria Inovação, Educação, Comunicação e Informação de Saúde, que é um programa já do Núcleo, a gente vê que várias pessoas precisam desse letramento digital, né, que tudo está se atualizando, então as pessoas precisam entrar no mundo da tecnologia. Porque quem, infelizmente, não vai se adequar vai ficando um pouquinho para trás e vai perdendo espaço, né, no mercado. E é realmente muito necessário, como eu disse, está ficando muito repetitivo. E comunicação está em tudo, é super importante, e eu queria muito enaltecer isso mesmo. Dessa vez, ano passado, eu levei um pouquinho da Reddit para os encontros, e dessa vez eu levei um pouquinho do nosso canal no YouTube. Bem, o tema que eu apresentei foi o uso do YouTube como ferramenta de apoio ao compartilhamento do conhecimento, que eu apresentei um pouquinho sobre o canal que transmite as aulas de EAD, webconferências, webaulas, com o intuito de ajudar os alunos e profissionais na continuação da formação, auxiliar em dúvidas, em questionamentos, e nós produzimos vídeos com profissionais em relação à necessidade dos alunos e os que os profissionais apresentam para a gente. E a gente tem um bom feedback sobre isso. Eu fiz uma análisezinha dos vídeos, montei um gráfico com os vídeos mais vistos, que são temáticas como a introdução à parasitose, que possui 50 mil visualizações, a tricomoniase, que possui mais de 42 mil, reações transfuncionais imediatas, exame ginecológico, Papa Nicolau. São temas que nós trabalhamos aqui, que construímos e levamos para fora. Damos visibilidade tanto no Estado como fora, porque tem um alcance muito grande. E fica visível isso porque eu vi que em muitos dos vídeos tinham comentário de pessoas querendo tirar dúvida, agradecendo pelas dúvidas que tiraram nos vídeos, e que os vídeos ajudaram muito a estudar. Então, é importante entender que esses vídeos ajudam na formação continuada, tanto dos alunos como profissionais, tanto no nosso estado como fora dele. Então, é isso. Boa tarde. Bom, minha decisão em levar esse tema para os encontros é que vários colegas meus, né, que são da academia, que fazem algum curso na área da saúde, não conheciam as teleconsultorias. Eu achei muito assim, como assim você não conhece, né? Ou então as pessoas que sabiam, que já ouviram falar alguma vez, não sabiam como funcionava. Então eu levei esse tema, inclusive uma das avaliadoras lá que avaliou esse meu trabalho, ela era da área da saúde, profissional atuante, sabia também das teleconsultorias, mas não sabia como funcionava. E aí, no trabalho, na apresentação, eu expus exatamente quais eram os objetivos das teleconsultorias, né, que era meio que democratizar o acesso à saúde, né, nos locais remotos, e o uso da tecnologia auxilia bastante esses profissionais que se sentem isolados, né, geograficamente, muitas vezes. E também apresentei como funcionava, que foi muito importante, porque, como eu disse, uma das avaliadoras não sabia como funcionava, ela achou muito interessante, muito eficaz, que deve ser difundido esse sistema. Eu coloquei bastante ênfase nos prazos, né? Que o prazo de resposta, da resposta do consultante, né, do consultor, é 48 horas, enquanto um paciente, quando precisa de encaminhamento e tal, dura meses, talvez até um ano, né? E, bom, apresentei a importância do tema, e nós também concluí lá que
esse sistema contribui para melhorar o atendimento e para reduzir o desperdício, né, em encaminhamentos, em transferência de pacientes, profissionais, ambulâncias, e a racionalização dos gastos em saúde pública. E é isso. Sem dúvida, se a gente imaginar que nós temos aí uma cronicidade de coisas nas filas de esperas para atendimento. Outro dia a gente conversava com um colega e ele fez um levantamento para mostrar isso, né, em relação a pessoas que estão na fila esperando uma consulta com o neurologista por conta de dor de cabeça e, mais ainda, de pessoas que estão com dor de cabeça na fila esperando uma tomografia. Quando a gente sabe que, na prática, cerca de 60% das pessoas que estão na fila com queixa de dor de cabeça, ou pelo motivo de dor de cabeça, são pessoas que, se receberem uma orientação adequada, essas pessoas não precisam ir ao neurologista. Porque, na prática, não tem como aumentar o número de neurologistas assim, instalando os dedos. Muita gente está na fila com dor de cabeça, esperando ir para o neurologista, sem precisar de neurologista, por falta de orientação. E grande parte dessas pessoas que está na fila esperando, né, por uma tomografia, por conta dessa mesma queixa, também não está precisando fazer tomografia, coisa nenhuma, né? Então, se esse sistema fosse um sistema que fosse devidamente incorporado, se a gente tivesse como juntar esse trabalho da telesaúde com o trabalho da regulação, e muitas vezes isso não é feito, ou principalmente não é feito por dificuldade do gestor de aceitar o trabalho que a gente faz, porque ele acha que não tem que querer trabalhar com a gente, quantidade de pessoas que a gente poderia resolver o problema, a gente poderia. E isso não sai de dentro dos muros da universidade, a gente fica se matando para fazer as coisas, e lá fora o povão que está sofrendo e tal. E eu estou falando de uma coisa só, que é a dor de cabeça, né? Uma expressão que eu nunca me esqueço é de um colega que trabalha como um dos nossos teleconsultores. Ele diz: rapaz, o que eu tenho observado ao longo do tempo é que, inclusive, a teleconsultoria qualifica, está compreendendo, a solicitação, porque ele começa a perceber que, ao longo das teleconsultorias que ele vai fazendo, as pessoas terminam fazendo teleconsultoria de melhor qualidade, não ficam perguntando bobagem. Não ficam perguntando coisas que já estão respondidas, que você pode dizer: vai em tal canto que isso aí já foi respondido, vai em tal canto que isso aí já foi respondido. E começam a chegar realmente. Ou seja, significa dizer que a gente está atendendo pessoas que estão precisando muito mais daquilo e que ficam perdidas, esquecidas aí, nesses desvãos ignorados da assistência pública brasileira. Então, meus parabéns por você ter levado isso, ter tido a percepção de mostrar que você bem disse, o que me motivou, que pessoas da própria área não conheço, não sabem o que está funcionando. Viu? Continue fazendo perguntas importantes, que quando você faz uma pergunta importante, diz aí a metodologia da pesquisa, que quando você faz uma boa pergunta, a resposta já vem com 50% de avanço. Viu? Parabéns. Bom, agora vem o nosso amigo Abicael, que vai falar sobre os avanços, controvérsias e adesão às tecnologias educacionais. Boa tarde. Com esse trabalho, eu tentei fazer uma análise crítica sobre o uso dos aplicativos, de várias ferramentas na sala de aula, na educação. E eu destaquei, numa das imagens, um aplicativo que a gente estava usando, que era o Quizlet, que a gente teve até uma oficina sobre isso com a professora Andréa. E, dentre os pontos positivos, eu destaquei o fato de facilitar a abordagem pelo professor e também a compreensão dos alunos. Só que, em contrapartida, também pode causar um pouco de estresse e insônia em quem está usando. Porque, por exemplo, eu posso estar deitado para dormir e lembrar que eu tenho um trabalho para entregar com prazo, ou chegar alguma notificação por conta disso. E tem até a ver com uma reportagem que enviaram essa semana no Gets, que falava muito dos impactos da educação, do uso de tecnologia na educação. E, além disso, tinha algumas coisas que atrapalhavam. Por exemplo, mais de 50% das escolas públicas brasileiras não possuíam um laboratório de informática preparado para ter uma aula
eficiente. E foi isso. Realmente essa luzinha do celular, quando você se deita para dormir e tal, e resolve dar aquela última olhadinha e tudo, essa luzinha parece que consegue mexer em na liberação de algumas substâncias lá no interior do cérebro e termina fazendo você perder a oportunidade de dormir na hora certa e na quantidade certa. Então é preciso... Essas coisas não estão muito bem estudadas, né? Não estão muito bem estudadas, né? E não é só isso aqui que causa você botar a televisão para funcionar antes de dormir. Está compreendendo? É porque você está querendo que o seu sono não venha naturalmente ou vai ter que fazer alguma outra coisa. Mas não deixa de ser uma demonstração de que, bem aproveitadas, essas tecnologias elas facilitam muita coisa, né? Facilitam muita coisa, né? E, em especial, quero agradecer aqui de público ao trabalho que o Abicael fez me ajudando no meu próprio TCC, porque ele e o Gustavo deram uma mão muito grande na identificação das escolas médicas do Brasil, no número de cursos que existem de medicina no Brasil funcionando, escolhendo quem estava, quem não estava, quem pode, quem não pode. Inclusive, eles construíram, andei conversando isso antes com eles, e construindo uma base, está compreendendo, que vai permitir a gente praticamente abrir uma linha de pesquisa, porque agora a gente só fez, como eu disse no meu TCC, só fez assim, um diagnóstico situacional. Botar o pé no chão e dizer, rapaz, parece que tem isso aqui. Qual é a situação atual? Para, em cima disso, depois sair fazendo uma série de perguntas, etc., constatações e tudo, né? Bom, chegou a vez da Beatriz. Bia? A Bia vai nos comentar sobre a formação docente para EAD online, uma ação de extensão voltada para a educação permanente em saúde. Boa tarde, gente. O projeto de formação docente em EAD em saúde, ele foi criado desde 2011 e das ações que ele tem é o curso de formação de tutores. Já estamos na 4ª edição e o objetivo é apresentar a ação de extensão voltada à capacitação de professores para a modalidade em EAD. Enfim, os resultados que a gente veio percebendo foi que aumentou o número de pesquisas na área de EAD, a participação da equipe em eventos tanto nacionais quanto internacionais também, e preza-se pela continuidade do projeto, porque vê a importância da inserção desses profissionais para a modalidade EAD. O curso foi criado para formar um cadastro de reserva para que os tutores viessem participar do curso de educação e saúde da família. Então, o último edital que atendeu a essas demandas foi o 2017, que foi aqui, que é uma... Como é que eu posso explicar? Eles são... em conjunto, o NUTEDS com o Departamento de Fisioterapia. Isso, é parceria. E é isso. Então vejam, agora, Matheus, você é a bola da vez, meu amigo. Tá certo? Matheus vai nos falar aqui sobre a formação para o uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações na promoção da saúde. Oficina de elaboração de itens de avaliação para tutores. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Soares, eu sou bolsista da PRAE, que foi solicitado pela professora Andréa. Eu fiquei ajudando as meninas ali mais na parte do pedagógico e eu quis levar um projeto específico sobre o que eu fiquei ali presenciando naqueles dias. E o interessante é que, além do NUTEDS ele oferecer esses cursos de especialização em espécies profissionais, ele também ofereceu, que foi o que eu apresentei, uma oficina para capacitar os tutores do próprio curso que ela oferece. Isso é bem interessante. Na EAD, o conteudista é aquele que produz praticamente
todo o conteúdo, né, todo o material didático que é oferecido no curso. E o objetivo desse trabalho era de mostrar que o tutor ele também pode ser um importante colaborador nesse processo. O objetivo do meu trabalho era de apresentar a oficina de elaboração de itens, que foi realizado com os tutores do curso de especialização e do curso de especialização Pesquisa e Inovação da Saúde, que é da família, que é o CEPIS, que é oferecido pelo NUTEDS. E o objetivo dessa oficina era de capacitar os tutores a elaborarem itens de avaliações que eles iam ser itens de avaliações que iam ser postos nas provas dos alunos. Falando mais como se deu essa oficina, ela foi realizada no primeiro momento presencial com todos os tutores e foi mostrado como seria dado todo o andamento do curso. Foi compartilhado com cada um dos tutores pastas no Drive que tinham conteúdos que ajudariam eles a produzir essas questões, auxiliarem a eles. E foi solicitado que cada tutor elaborasse pelo menos uma questão por cada módulo, um total de 9 módulos. E no final, como resultado, foi obtido um banco de questões com 75 questões, cada um com 5 itens, onde apenas um era correto. E também, o que eu achei muito importante, que cada item ele tinha um feedback contendo informações de por que aquele item estava correto ou por que de que aquele item estava incorreto. Isso é muito interessante, caso algum aluno quisesse solicitar o porquê de que aquele item não estava certo. E eu coloquei ali do lado um exemplo de como era dada a questão, de como era criada. No topo tem o módulo, depois, logo em seguida, vem o objetivo daquela questão, o conhecimento que o aluno teria que ter para resolver, o nível e os itens, a questão com os itens e depois os feedbacks. Concluindo, os resultados obtidos foram bastante significativos e satisfatórios. E a ideia de que futuramente crie-se um banco de questões em que os professores e os tutores cadastrados eles possam inserir periodicamente novos itens ou avaliar aqueles que estão sendo postos. E é isso. Obrigado. Bom, veja, teriam mais 4 trabalhos aqui. Eu vou comentar um pouco sobre esse do Felipe, de podcast, e aqui agradecer as pessoas, Mirislene e outras pessoas que me ajudaram muito a montar aqui um curso que a gente fez de forma assim, bem experimental para ser uma das atividades do Núcleo Docente Estruturante. O podcast está sendo muito utilizado em diversas situações e tudo, e na saúde você já encontra muitas oportunidades em que ele tem sido utilizado com bastante sucesso, inserido nas suas diversas aplicações para auxiliar processo de ensino-aprendizagem. E uma das propostas desse seminário, dessa oficina, aliás, foi tentar mostrar para alguns docentes que não é difícil aprender a fazer um podcast, desde que tem ferramentas que são simples, ferramentas que são gratuitas, e você, sabendo passo a passo, né, universalmente, por ser barato, né, a gente termina indicando que use o Audacity, que não é muito difícil, ele parece complicado na interface, que está cheio de cantinho para clicar, etc. e tudo, mas você termina vendo que aquilo lá não é muito difícil, né? Existe muito material sobre o Audacity e também não pensar no podcast apenas como uma coisa que, para sair bem feito, você tem que dominar o Audacity, ao contrário. A primeira coisa que você tem que fazer é saber que você tem que aprender a fazer um bom roteiro do podcast que você quer fazer, né? Enfim, tudo isso foi trazido, inscreveram-se 23 pessoas, terminaram aparecendo apenas 10, e a gente tentou fazer um trabalho colocando no portal de saúde digital
uma ambiência para depois trocar por lá algumas conversas, mas até assim, a própria participação na ambiência foi muito pequena e denota que as pessoas não têm experiência em participar de uma ambiência para trocar experiência. Enfim, era uma oficina que a gente fez em caráter experimental mesmo para poder sentir qual é o público-alvo, como é que está a situação do público-alvo que nós estamos. Eles têm interesse e tudo, mas, na realidade, conseguir encaixar isso na vida deles para eles começarem a produzir é um caminho longo ainda e tal. O mais interessante foi que houve um grande entusiasmo ali por parte da Lene, ela produziu um e-book, esse e-book ficou tão bom que depois dava para fazer 2, eu digo, vamos parar um e-book aqui, e aí daqui para frente a gente faz outro e-book, né, porque praticamente saiu um e-book sobre podcast e saiu uma segunda parte do e-book que daria outro e-book, que era um e-book sobre o próprio Audacity, né? E eu acho que, assim, para a gente ter um diagnóstico sintomático de como é que foi a coisa, para o final de ano, etc., tudo, eu acho que terminou sendo até uma coisa interessante, né? E vamos repensar isso para que a gente possa não só reofertar isso, mas melhorar algumas coisas, reofertar num período em que os docentes estejam mais por aqui, reofertar pensando isso como preparação para ofertar também uma outra oficina de videocast, já que tem softwares baratos aliás, free, gratuitos, né? Como o Active Presenter, que já vai aí numa 3ª edição e dá para fazer isso, e tem outras utilidades até. Ontem eu procurei por aquele videozinho Nenhum a Menos, né? E não consegui encontrar. Eu digo, para quer saber da coisa? Eu vou aqui no YouTube, que deve ter. E estava lá, e tinha bem uns 3 ou 4, eu escolhi um, eu digo, bom, mas do jeito que está aqui, eu não quero baixar, não. Aí gravei, está acompanhando com o Active Presenter, deixei ele gravando enquanto eu jantava, etc. e tudo, depois fui lá, quer dizer, gravar um vídeo do YouTube, isso aí a gente já está dominando, e outro dia o Cleison me ajudou a produzir um material, né, para uma oficina que eu tinha que participar ainda no curso de especialização. Enfim, é uma coisa que isso, né, a gente vai tentando aqui, vai colocando para tornar uma ferramenta do dia a dia, né? Olha, eu tenho certeza que falo por todos os nossos coordenadores, todas as pessoas aqui. Nós somos muito orgulhosos de vocês, tá certo? Muito orgulhosos de vocês. Fui convidada para coordenar essa mesa de DI, TI e comunicação. É uma mesa que eu participo bem intensamente, né, com a equipe, tanto de DI, TI e comunicação. E o primeiro tema é com a apresentação da Marília Bislane, Guia de Produção de Curso em Saúde na Modalidade à Distância. Agora estão me ouvindo? E agora? Gente, boa tarde, né? Para quem não me conhece, eu sou a Lene. Geralmente a gente deixa os agradecimentos para o final, mas eu vou me antecipar. Vou começar logo agradecendo. Primeiro a Deus, né? Por ter me transformado assim na pessoa que eu sou, harmoniosa. Em segundo lugar, a professora Lídia, que foi ela que me trouxe para o NUTEDS. O professor Luiz Roberto, que me ensinou muito sobre a educação à distância. Ao Tavares, que eu acho que 90% de coisa que eu sei de DI é graças a ele, que me ajudou bastante. A Raquel, a professora Andréia, que também sempre estão me ajudando, e a toda a equipe, né? A minha equipe da minha sala, que são pessoas maravilhosas, a equipe pedagógica, os bolsistas, que muito me ajudam, né, nas produções de cursos. E aí, por que eu comecei a contextualizar tudo isso, né? Entrei aqui como bolsista, como muitos são hoje, né? E cresci bastante, né? Profissional, academicamente, né? E pessoal também. Fiz 2 especializações e finalizei agora o mestrado, né? E o meu tema foi focado no trabalho que eu faço aqui no NUTEDS. E o título dele é o Um guia para a elaboração de curso à distância na área da saúde. Então, na introdução, eu contextualizei um pouco do que é educação à distância, né? Falei um pouco da UNASUS, como é que é desenvolvido o trabalho da UNASUS, né? Falei um pouco do ARES,
né? E o objetivo do meu trabalho foi desenvolver um guia para apoiar a produção de cursos à distância voltados para a área da saúde, com base nos materiais multimediáticos postados na plataforma de saúde do SUS, né? do Sistema Universidade Aberta do SUS, o UNASUS. E aí teve aí os objetivos específicos, que foi fazer uma revisão de cursos à distância, fazer uma revisão dos aspectos relativos à construção de cursos, né, identificar as atividades das equipes que produzem os cursos e desenvolver um guia, né, para apoiar a equipe desenvolvedora na construção de cursos à distância para a área da saúde e, no final, avaliar esse guia, que não era só produzir o guia, mas também avaliar o guia pelos profissionais que atuam na produção de cursos. A metodologia ela foi feita com base no estudo de um modelo de gestão de processo de produção de curso da UNASUS. Ele já tem um modelo de gestão, e aí eu fiz uma análise desse modelo. Fiz uma revisão sistemática. Essa revisão sistemática ela consistiu em fazer uma busca de cursos postados no Ares. Analisei os resultados desses cursos para depois fazer a confecção do guia. E, por último, ele ser avaliado. E aí está pequeno ali, mas aí eu coloquei somente algumas páginas, porque o guia é um pouco longo, mas aí eu coloquei a página inicial, que é a capa, coloquei o sumário, que é a parte que dá para ver como é que foi desenvolvido todos os tópicos. E aí, no sumário, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem aí 10 tópicos, que, de acordo com a análise dos cursos, foi pensado que, para fazer a produção de um curso, seja ele qualquer, mas esse foi voltado para a área da saúde, mas qualquer curso na educação à distância, ele pode ser seguido 10 passos, né? Primeiro, com um plano geral, depois vem o cronograma de como que vai ser esse curso, a data de início, como é que vai ser a produção desse curso, o planejamento didático, que é a descrição de todas as etapas de que vai ter nesse curso, a produção de conteúdo, que aí entre os autores o conteudista, o design instrucional, o storyboard, o processo de navegabilidade, como é que se dá, o protótipo, que é a produção técnica, a validação do curso, a oferta do curso e, por final, a certificação. E aí eu concluí o meu trabalho falando que, para produzir um guia, ele é muito específico, ele vai de cada instituição, né? Esse guia ele foi mais geral, mas o interessante é que cada instituição produtora de cursos ela faça o seu guia para que toda a equipe tenha acesso e para que as novas pessoas que entrem elas tenham acesso e consiga seguir o mesmo fluxo, né? E todo mundo caminhar e ter uma produção harmoniosa do curso. Eu estou fazendo assim um resumão, porque assim, foi uma dissertação, tá certo? Não dá para poder falar o meu dia, acho que no dia que eu fui apresentar foi mais de 30 minutos, mas aí assim, foi muito gratificante, porque é a área que eu atuo, eu sou parte integrante, né? Eu sou design instrucional aqui do NUTEDS, e assim, foi uma grande satisfação desenvolver algo que é realmente algo que eu produzo e que eu gosto muito de fazer, assim, sou apaixonada pelo que eu faço. É isso aí. Isso aí. Agradecer a vocês. É interessante porque conta um pouco a nossa história, né? Como a gente começou, né, desde o início e como formou uma produção, né? Porque a produção não foi de uma hora para outra, foi um passo a passo, aprendizado com erros e acertos, né? E o próximo tema, na verdade, é sobre quem vai palestrar é o Paulo Jefferson. O tema vai ser Revista Saúde Digital e Tecnologia Educacionais, e Pesquisa em Evidência. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Diego falou, o tema do meu trabalho é Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais, Pesquisa em Evidência. Bom, a RIGIT, esse trabalho, na verdade, ele foi apresentado em Porto Alegre esse ano, na verdade, em novembro, se eu não me engano, no finalzinho de novembro, pela professora Lídia, que esteve no evento da UNASUS, a 24ª reunião da rede UNASUS, a Universidade Aberta do SUS, e lá a gente teve a oportunidade de apresentar esse trabalho e outros.
Bom, a Regit é um projeto do NUTEDS tecnicamente recente, assim, ela foi lançada a primeira vez em 2016, mas eu acho que a gente já pode ousar e dizer que é um projeto bastante consolidado, né? Porque a gente tem conseguido manter regularmente essa revista no ar. É uma revista de caráter científico, então o nosso desafio aqui, e aí eu falo mais, né, o meu, da Laiana, da professora Lídia, da Lupe, que tem nos ajudado bastante ao longo desses anos, já há 2 anos, né? É colocar no ar. Assim, receber trabalhos, divulgar a revista. E, bom, a gente vai chegar agora, agora no finalzinho desse mês, espero que no final dessa semana, se o professor Luiz Roberto terminar o editorial, ao 5º número regular da revista. Lançamos um especial recentemente e temos já em mente um 2º número especial para o próximo ano, né, quando também vai ser lançado os outros 2 números regulares, o 6º e o 7º, porque a revista é semestral. Bom, qual o objetivo desse trabalho que foi apresentado? Na verdade, foi um resumo que foi submetido e apresentado em formato de pôster também. A ideia, então, desse trabalho era avaliar qual o papel da Regit como veículo de comunicação científica, né, e de pesquisa, né, tanto no processo de produção, né, de material científico no escopo, né, com o qual ela trabalha, e também de facilitação de acesso à informação, né, científica no Brasil em relação às tecnologias, à aplicação das tecnologias digitais, né, de comunicação e de informação na área da saúde. Como metodologia, né, eu tive o trabalho, digamos assim, de avaliar tanto o escopo editorial da revista, né, porque era importante saber quais são as diretrizes da revista, e, de alguma maneira, eu tentei fazer um trabalho externo, porque eu também participei do processo de produção do escopo, né, junto com a Mariana, que foi uma bolsista nossa aqui, e que também contribuiu enormemente para colocar a revista no ar. E tanto a avaliação do escopo e a avaliação também de averiguação de estudos científicos que tenham abordado temáticas com as quais a revista trabalha, como, por exemplo, o acesso à informação, né, relacionadas às tecnologias digitais na área da saúde, ao acesso e à produção. E, em termos de discussão, a gente pode dizer que chegamos a 3 resultados. Né? Nós chegamos a 3 resultados. O primeiro deles é que, num ambiente ou num contexto em que se fala bastante da aplicação das TEDx na área da saúde, né, periódicos eletrônicos dessa natureza desempenham ou evidenciam uma importância fundamental, né, como eu falei, no processo de produção científica e de acesso à informação, de facilitação de acesso à informação científica. Sobre essas tecnologias e, ao mesmo tempo, a maneira como elas aprimoram, ou como elas podem aprimorar os serviços de saúde e também, né, os processos e potencializar os processos de ensino e aprendizagem. O segundo resultado seria exatamente que, no escopo desses periódicos eletrônicos, a Regit acaba assumindo um papel pioneiro, né, porque ela é um dos poucos. Na verdade, eu acho que eu conheço 3, mas, né, eu acho que os professores que atuam nessa área já há bastante podem conhecer um pouco mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode contar nos dedos das mãos periódicos grandes, assim, de circulação nacional, que abordam as temáticas, né, das novas tecnologias na área da saúde. E ela desenvolveu um trabalho muito interessante sobre análise de periódicos eletrônicos, né, que fomentam o acesso à informação científica no Brasil nas áreas abordando a questão das tecnologias na área da saúde. E ela fala que um periódico, para ser bem sucedido nessa área, digamos assim, ele tem que atuar em 3 pilares: comunicação, disseminação e compartilhamento de informação, que é exatamente o que a Regit, né, de alguma maneira, se propõe a fazer. Comunicação científica, porque é um periódico eletrônico de caráter científico, disseminação e compartilhamento de informação. Assim, estimula, fomentando a produção científica no Brasil, e em português, que isso é muito importante, embora a revista, né, receba trabalhos em espanhol e inglês. A gente, como eu falei, temos pouquíssimos periódicos eletrônicos nacionais trabalhando com essas temáticas. Então, assim, ter um periódico daqui, do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, do Nordeste desse país, né, produzindo, estimulando a produção e compartilhando informação, o acesso à informação nessa área é muito importante para a gente, para o núcleo. Então, é isso. Muito obrigado. Eu só queria destacar também aqui, juntamente na apresentação do Paulo,
que essa importância da RESDIT, inclusive para o próprio projeto UNASUS, né? A gente vai lançar esse ano de 2019, numa parceria com a UNASUS, um número especial com trabalhos publicados pelos colaboradores da rede. Essa proposta fez muito sucesso no último evento da Rede UNASUS, lá em Porto Alegre, e as pessoas estão muito animadas com essa possibilidade. E também ressaltar que nós já produzimos o primeiro número especial, que foi com o Sinforgedes, né, com os melhores trabalhos do Sinforgedes, numa parceria maravilhosa tem acontecido. Então, nós podemos dizer que o trabalho da RESDIT realmente ele tem assumido uma dinâmica de atuação, de participação em outras esferas, que não somente a área da saúde, mas também de uma forma bem interdisciplinar com outras áreas e com a produção e a disseminação dos artigos científicos. Todos, né? E vamos para a próxima mesa. Sim. Boa tarde. Eu vou pedir licença à Lídia para ficar com as garotas da Lídia, por enquanto. Vou pedir emprestada, Lídia. É do mundo, né? Pessoal, é o seguinte, Telesaúde é o pioneiro do núcleo. Quando eu cheguei aqui, a gente veio para montar o Telesaúde, que esse ano já está o quê? Com 12 anos? 11, né? Já estamos entrando no 12º ano de projetos, que é Programa Nacional, né? E sempre foi assim, com muito carinho que a gente cuida do Telesaúde. Toda hora a gente está recomeçando, porque muda gestor, as dificuldades são grandes, muda gestor, muda a equipe de saúde da família, e a gente está sempre insistindo com Telesaúde, achando que dessa vez vai, tá? A gente sempre tem essa esperança de mudança. E com esse quadro novo de governo, a gente está com muita expectativa em cima do Telesaúde, com esperança de que dessa vez vá mesmo, tá? O governo já sinaliza que quer incentivar principalmente a telemedicina no país, né? E vamos ver o que é que vai acontecer. A mesa está composta por as garotas da Lídia, que eu também quero ficar com elas um pouquinho. E, na realidade, são 2 projetos que nós apresentamos, 2 trabalhos, né, que nós apresentamos esse ano na Espanha. E era interessante que a grande dificuldade que nós temos com Telesaúde é que sejam realizadas as teleconsultorias. E a gente bolou junto o que é que a gente pode fazer, já que a gente tem o Mais Médico, o curso de especialização, e temos o Telesaúde. Vamos unir os 2, e com isso foi o resultado desses 2 trabalhos. Eu vou passar para as meninas, para elas falarem um pouco. Boa tarde. O primeiro trabalho, a gente vai falar sobre inovação tecnológica e educação. As teleconsultorias na formação profissional em saúde da família, onde avaliamos a solicitação de teleconsultorias realizadas pelos profissionais do programa Mais Médicos matriculados no curso de especialização, pesquisa e inovação em saúde da família, porque o período de tempo analisado, nós tivemos 2 ofertas, que foi o curso de especialização em saúde da família. E uma das nossas grandes dificuldades é que os profissionais que atuam na atenção básica utilizem a teleconsultoria. E uma das medidas que foram colocadas como solução seria colocar a atividade de realização de teleconsultoria nas atividades do curso de especialização. E, com isso, nós percebemos que nós tivemos um grande aumento no período do módulo inicial, que é um período onde, no primeiro módulo, a teleconsultoria é realizada de caráter obrigatório, e os alunos, eles realizavam a atividade, e nesses períodos nós tínhamos uma grande quantidade de solicitações. O período analisado
foi o período de julho a outubro, onde nesse período nós tivemos o início de 2 turmas, que foram as turmas de 24 a 28 do CESF e as turmas de 1 a 12 do CEPISF. E o objetivo é analisar essa estratégia de capacitação centrada na utilização das TEDx como ferramenta educativa. E o método trata-se de um estudo retrospectivo que envolve a observação e informações recuperadas nos arquivos do serviço de teleconsultoria do NUTEDS. Então, o Cleison repassou todas as informações de solicitação de teleconsultoria e nós tivemos aí 701 solicitações, das quais apenas 547 foram finalizadas pelos profissionais, pelos nossos teleconsultores. E 154 foram excluídas da pesquisa porque apresentavam status em análise ou respondida. Essa pesquisa serviu para fazer alguns ajustes no sistema, para que a teleconsultoria, quando ela for respondida, ela também possa apresentar o status de finalizada para poder constar no relatório do Ministério que aquela teleconsultoria foi realizada e que faltou apenas o feedback do profissional da ponta que fez a solicitação para avaliar a solicitação. Nós percebemos que nesse período, que nos meses que antecedem a oferta dos módulos iniciais do curso de especialização, nós temos poucas solicitações de teleconsultorias. Então, chegando a 16, 19. E, com o início do curso, nós tivemos aí, em agosto e setembro, 94 e 79, respectivamente, que coincidiu com o período de início das atividades das turmas 24 a 28 do CESF. E, em outubro, final de setembro, quando começou a oferta do CEPISF, nós tivemos 358 solicitações, das quais 20% delas relacionado à área de dermatologia. Quem respondeu foi o teleconsultor em dermato, 17% na área de ginecologia e obstetrícia e 14% dos casos foram solucionados pelo nosso médico regulador, também especialista em medicina de saúde da família. Então, com isso, o que a gente pensou? Que as teleconsultorias elas passam a ser obrigatórias em cada um dos módulos do curso de especialização e com isso, a gente já está vendo bons resultados, porque em novembro nós tivemos, em média, 90 solicitações de teleconsultoria, sendo que em períodos anteriores à oferta do curso nós tínhamos, em média, 12 a 16, e em dezembro nós já temos uma média de 35. Só para concluir também, essa estratégia que a gente está usando vendo uma possibilidade que o próprio médico que saia, que continue na atenção básica e comece a utilizar como instrumento de trabalho telesaúde, a telemedicina de uma maneira geral. Também é sobre o mesmo projeto, Telesaúde, né? O desenvolvimento da segunda opinião formativa, experiências do Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, mas no Ceará. E aí, na introdução, a gente contextualiza o que é o programa, né? Como é que se iniciou em apenas alguns estados do Brasil e agora está em vários estados, né? E como é que ocorre a segunda opinião formativa, né? Aqui pelo Telesaúde. E aí, da mesma forma que o trabalho da Josi, foi feita uma avaliação, mas a avaliação foi feita em cima das perguntas que eram realizadas pelos profissionais, pelos telereguladores. E como é que essas perguntas estavam chegando? Se um médico fazia algum tipo de pergunta e essa resposta
como que ela estava vindo, se ela estava vindo com algum tipo de bibliografia, né, se estava atendendo à necessidade de informação daquele médico que estava lá no interior. E aí a gente produziu alguns gráficos, né, destacando quantas teleconsultorias a gente tinha realizado no período de 2016 a 2017, né, foi um curto período, e percebemos que houve um grande avanço, né, do atendimento, na melhoria do atendimento dos profissionais que eram realizados por esses, dos pacientes que eram realizados por esses profissionais que estavam lá na região do interior, e também a necessidade de capacitar os profissionais que estão aqui para enviar as respostas com mais bibliografias, porque muitas respostas que estavam indo eram tipo assim, respostas rápidas, tipo, que tipo de medicamento eu vou estar utilizando para o paciente tal? Enviavam uma resposta para cá, uma pergunta para cá. E aí o médico vai e respondia, é o medicamento Civastantina. Né? Mas por que é Civastantina? Certo que de médico para médico eles entendem, mas de repente houve uma nova descoberta sobre o Civastantina, ou houve a necessidade de inserir um outro medicamento. Então era bom contextualizar melhor, né? E colocar a bibliografia. Essa foi a necessidade que a gente viu de estar melhorando na segunda opinião formativa. Mas isso foi a única dificuldade que a gente encontrou. Eu vou começar pela chorona, né? Que fazem o trabalho de secretaria, que organizam, comunicam, né? Ajudam, intermediam, dão conta, brigam, todo dia estão lá pedindo minha assinatura, todo dia estão querendo lá para eu botar senha, não me deixam quieto, né? Mas sem elas, né? E agora com esse sei para lá, sei para cá, sai para ali, sai para acolá, sei, não sei, se não fosse o trabalho dessas 3 jovens, a gente estaria sem dar conta da parte do recado que a gente precisa passar todo dia, toda hora, todo instante, né? Pessoal, obrigado a todos vocês. Quero desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. A única coisa que eu não tenho medo são dos desafios, né? Porque a gente já vem há quantos anos aqui, né? Mais de uma década aqui, né? E vai aparecendo as coisas, a gente vai resolvendo e tudo. Bom, eu já disse várias e várias vezes que se a moeda for qualidade, a gente não tem o que temer, né? Vamos esperar que isso continue influenciando, continue contribuindo, e a nossa parte a gente sabe fazer, né? O resto, Deus proverá. Obrigado a todos e vamos em frente.